Agora, nós podemos nos voltar para o contexto da mulher que eu me referi. Mas quando ela afirma que não suporta tantos elogios e favorecimentos que recaem sobre a sua vida, aí já muda a perspectiva. Não é somente essa coisa da insatisfação incerta, mas é a insatisfação voltada para o fato de que esses elogios, esses favorecimentos, para ela são insuportáveis. Por fim, ela chegou a afirmar que não é tão fácil uma pessoa receber tantos benefícios. Ela diz ser como quem ganha na loteria e não sabe o que vai fazer com o dinheiro, querendo se desfazer rapidamente e voltar a ser novamente regido por uma restrição de vida. Então, é uma mudança de perspectiva para ambientar o campo das contingências, mas não regido pela esfera apenas do ter, mas regido pela esfera de que se pode avançar nesse campo das contingências. No caso, ela está apresentando algo que quase ninguém iria entender, pois ela avança por um espaço de completa incompreensão, até mesmo para ela. Ela se pergunta qual o sentido de ser arrodeada por tantas coisas tão boas, por tanto tempo e se projetando para um futuro quase que certo. Ela não entende o papel da sua tristeza e das privações na sua vida, de modo que fica excluída com o excesso, não tendo onde localizar o sentido que advém do incômodo. A questão está exatamente nisso, de ela não poder localizar aquilo que representa a ausência de cômodo na sua vida e no ambiente em que ela vive. Em função disso, o sentido só vai ser posto sem ter como referência o que não cessa de se dar, como o campo da necessidade e o campo daquilo que é absolutamente regido como o necessário para as pessoas. Seja pela carência referida pelo adágio bode na sala, seja pela garantia de que tudo o que se precisa tomado no excesso das contingências. É preciso ver que nenhum desses opostos pode servir como garantia para dar relevância ao que se pode afirmar como a virtude. Não a virtude apenas pelo termo médio, que tem uma importância na vida das pessoas, claro, mas como que advém pelo viés da virtude em função do desejo. É articular o sentido das coisas que acontecem, não por meio da significação, que geralmente engloba vários aspectos numa única dimensão. A pergunta é articular o principal eixo de sua disposição sobre o sentido de se viver com tais ocorrências facilitadoras ou as geradoras de privações que chegam ao absurdo criado quando a pessoa não pode desagradar um partido dominante. Volto a dizer, um partido dominante que é posto dentro do contexto social, mas também esse partido dominante que habita a constituição do eu. Porque tem muitos partidos dominantes colocados na mente da pessoa. Por isso que às vezes se pode pensar que as pessoas se contentam em viver regido por um partido dominante assim da sociedade, porque ela própria
se faz reger por essa coisa dominante que metaforicamente seria um partido. Uma pessoa pode me falar acerca, por exemplo, do sentido de um filho ou uma filha tão preferidos e amados se constituir de modo desvirtuado na vida. Enquanto que outro, na mesma família, que não foi dado tanta atenção, vai obter muito êxito na vida. Daí vai se perguntar, me perguntando, mas para que passa a advir algum tipo de fundamentação pessoal ao estar diante do que não se entende? Por quê? Porque corre pela mesma via do amor algo relacionado àquilo que a pessoa que passa pelo amor passa também uma certa dose de, não diria de ódio, mas pelo menos de neurose. No amor de uma pessoa por outra, passa a neurose dessa pessoa, claro. E essa neurose pode levar uma pessoa mais amada a vivenciar uma restrição de vida. Assim, a suposição de que o psicanalista possa ajudar na esfera do sentido, a pessoa vai ficar ligada a um tipo particular de nó. Esse nó podemos denominá-lo de nó Borromeu, como uma topologia relativa à subjetividade, tal como foi colocada pelo psicanalista francês Jacques Lacan. Daí vem o que declara existir áreas de interseção entre o imaginário e o simbólico. É onde se encontra o ponto de articulação acerca da realidade externa no campo da moral, das próprias pulsões que assediam o eu e a partir de um elemento que tem um caráter filogenético que é o super-eu. Esses elementos vão siderar o eu. E a pessoa vai poder entrar no campo do sentido que a coloca diante da sua vivência sobre uma existência posta na ideia de que poderá se aproximar daquilo que pode nem conseguir dizer, ou nunca poderá dizer, mas que existe como o caso de um conceito do nada. Não é o vazio, não é o conceito de vazio. O conceito do nada não é o conceito do vazio. Mesmo sendo comum as pessoas falarem, quando se sentem angustiadas, sentem que tem um vazio no meu peito e tal. Mas, a rigor, não se trata de vazio, se trata com a proximidade que não se consegue dizer com a ignorância. O que passa por cima de qualquer componente de sustentação cognitiva, mas que se relaciona com o nada que existe. Conceito básico para compreendermos o significado do zero na matemática. Isso aí foi escrito no livro de Robert Kaplan. O nada que existe. A história natural do zero, o nada que existe. O nada está também em vários filósofos, Sartre, Nietzsche, Heidegger e muitos outros. Kierkegaard, por exemplo, fala que o nada está interno a qualquer aceno do sentido. É quando se refere ao conceito de salto, acerca do ato abraâmico bíblico, na entrega de seu filho para ser imolado. É preciso esse salto de fé, né? É um salto em torno dessa ideia do nada, mas é um nada que existe. É algo que aparece na suposição de que o psicanalista sabe algo, lida com o super-eu, com a realidade, com as pulsões da própria pessoa, e o nada fica meio afastado, fora do circuito. É quando a pessoa é convidada a falar do sofrimento pessoal e dar conta disso com a dignidade que ela precisa para ser escutada. É a mesma coisa de dizer, vá na sede do partido dominante da sua mente ou da vida social
e peça algo que vai servir para ambientar essa perspectiva do nada que existe dentro do contexto, dentro do ambiente circundado, né, dado assim toda uma nomeação desse ambiente, e nesse ambiente você vai ver aquilo que, nesse nada que existe, é a figura do incômodo.